Curso de Programação para Web, aula 8. Alterando o conteúdo do DOM dinamicamente. Continuaremos tratando do objeto document, mas agora nós vamos manipulá-lo. É mais fácil explicar as coisas mostrando aonde você quer chegar. Eu diminuí um pouquinho aqui, eu tirei a seção 2 do nosso modelo para não ficar muito extenso. Nós pretendemos chegar a isso aqui. Mas e o que é isso exatamente? Ah, eu não estou mais com resultado na console, não. Quer dizer, está na console também. Mas agora eu joguei o resultado para a tela. E sem uma script precisar chamar a outra. Eu continuo na mesma script em que o programa rodou. Eu não preciso fazer nenhuma espécie de submissão, não preciso clicar em um botão ou num link para obter a resposta. E se fizesse isso, a resposta ficaria na mesma tela. Como obter a resposta do programa na mesma tela? Isso é o objeto das diversas frameworks que vocês veem aí. Começou com jQuery, depois veio o Vue, veio o Angular, né, que fazem mais coisas, né? Mas começou com isso. Como enviar o resultado de uma script para a própria tela sem que a gente mude, né, o endereço, tá? Sem que a gente provoque alguma submissão ou tenha que abrir uma janela, coisa do tipo. Bem, vocês devem se lembrar da ênfase que eu dei de identificar cada parte significativa. Títulos a gente não precisa identificar, não. Nós precisamos identificar são os containers. Por isso que eu destaquei containers. Section é uma container, está aqui com o seu id, S1. O div com a sua id, que eu concatenei, né, a section com o nome dele. Depois o parágrafo, em que eu concatenei o nome da section com o nome da div e ainda dei um nome para o parágrafo, correto? Eu destaquei para vocês que isso é necessário. E agora vocês vão ver por quê. Vejam, eu vou tentar achar aqui, ó. Como eu vou colocar a resposta aqui nesta div, que o nosso intuito aqui é colocar a resposta de uma execução na própria página. Então eu tenho que reservar um container de resposta aqui. E eu reservei aqui embaixo, logo após o corpo dos containers. Poderia ser em qualquer lugar, teoricamente. Então eu reservei aqui, o id dele é resposta. Como é que eu chego nesse nó aqui, resposta? Então, no caso aqui do nosso exemplo, eu declarei uma constante que é o resultado do método getElementById. Eu busco o container cujo id é resposta. E ele vai fazer uma espécie de vetor para cá, para esse lugar aqui desta div. Então, a gente acaba de cumprir o primeiro objetivo da aula, que é mostrar o método de document chamado getElementById. Dado um determinado elemento, tá, com um id, o getElementById consegue chegar naquele container que tem aquele nome de id. Bem, mas a gente achar um determinado container, tá, tudo bem. Você achou, mas você tem que fazer alguma operação. Geralmente a gente acha, sabe para quê? Para jogar conteúdo lá dentro. Se eu achei aquela div que tem aquele, que responde por aquele id, né, o resposta, agora dentro dela, o HTML dentro dela, ó, isso é criação de HTML dinâmico. Eu jogo alguma coisa, que no caso é TXT, que é a resposta final da última recursividade de filhos, a recursividade acumulada. E vejam, lá dentro, né, eu acumulei os HTML numa variável e retornei o acúmulo, a soma de HTMLs, uma string enorme, que é a soma, ou seja, a concatenação dos resultados daquela listagem que a gente fez no último exemplo. Então, eu jogo lá dentro o TXT. E o que vai me aparecer como produto? Isso daqui.
o que era dado dentro da console, ó, essa listagem aqui, ó, e aquela repetição aqui que não mostra os 10 metas, aqui eu obtive, tá? Porque eu estou no controle do programa, então eu fiz a concatenação e apareceu. Eu não deixei usar o método do console, que se for repetido, ele simplesmente bota um contador e o nome do tipo de tag. Então está aqui o nosso produto. É esta mecânica de todas as scripts que tem um inner HTML. É essa mecânica das páginas que jogam um resultado dentro de um container pré-estabelecido. E esse é o tipo de coisa que todas as frameworks do mercado procuraram, né? Embutir formas mais fáceis de você se referir aos elementos, que aqui a gente referiu com getElementById, e de fazer métodos para julgar conteúdo lá dentro. Então agora nós cumprimos o segundo objetivo da aula, que era o quê? A gente jogar um conteúdo. Aqui HTML element está simbolizando uma das tags que a gente achou aqui. No caso é o div_resp, que está fazendo o papel de HTML element. E ele já está concatenado com um document. Por quê? Porque nós fomos direto no container que tem aquele id. Então a gente joga conteúdo, né, com tags HTML dentro de um determinado container utilizando essa instrução, esse método, né, que aqui é uma propriedade, tá? Ele não tem um abre e fecha parênteses, então ele é uma propriedade daquele container que a gente achou. Com isso a gente joga conteúdo lá dentro, né, e obtém essa bela resposta aqui. Agora nós realmente vamos poder fazer páginas dinâmicas. Aqui nós poderíamos subtrair o conteúdo também, colocando igual a vazio, a gente tiraria essa listagem, poderia substituir por outra. Podemos julgar tags de estilo, ou seja, alterar cores. Com isso também nós poderemos fechar o container, né, colapsar ele. Tem uma série de coisas que são os objetos das frameworks atuais. Então, desta forma, nós cumprimos os 2 passos dessa aula. Achar um container pela sua identidade, ó, destaquei id aqui, ó, com letra maiúscula, e depois fazer o que? Substituir o conteúdo HTML interno do container, né, cujo id é o daqui de cima, né, dado pelo método getElementById, e a gente joga uma variável lá que certamente tem um conteúdo em HTML. Então, dessa forma, a gente conclui a nossa aula 8 aqui. Muito obrigado por sua paciência e atenção.